Olá pessoal, aqui vamos corrigir então os exercícios sobre cilindro, da nossa última atividade. Na primeira questão, pede para calcular a área total do cilindro. Então o que a gente tem que fazer? Para calcular a área total, a gente precisa calcular a área da base e precisa calcular a área lateral. Para a área da base, como a base sempre do cilindro é um círculo, então a fórmula da área da base, a área de um círculo, π vezes r ao quadrado, sendo que esse r, o raio, é a medida do centro até a borda do círculo, que já está dado aqui, 4 centímetros. Então, a área da base é π vezes r, que é 4 ao quadrado, e 4 ao quadrado é 16, então a área da base é 16π centímetros quadrados. Para a área lateral, a lateral, como a gente viu, quando aberta, forma um retângulo, então é multiplicar base vezes altura. Sendo que a base é o comprimento do círculo, então fica 2π raio multiplicado pela altura do cilindro. Sendo assim, a área lateral vai ficar 2 vezes π vezes o raio, que é 4, vezes a altura do cilindro, que é 7. Então a área lateral vai ficar 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 7, 56. Então 56π centímetros quadrados. Para a área total, é só a gente somar a área lateral mais, como a gente tem duas bases, 2 vezes a área da base. Então, área lateral 56π, mais 2 vezes a área da base 16π. Então vai ficar 56π mais 2 vezes 16, 32 π. 56 com 32, 88 π centímetros quadrados de área. Nessa segunda questão, diz o seguinte: um poço com a forma de um cilindro reto será construído em um terreno. Se ele deve ter 24 decímetros de diâmetro por 140 decímetros de profundidade, ou seja, sua altura, determine, dado π igual a 3,14, qual o volume de terra que será removido para sua construção. Então, a gente precisa calcular o volume do cilindro, ou seja, o espaço que o cilindro ocupa, que vai ser justamente a quantidade de terra que vai ter que sair. Sendo assim, para calcular o volume do cilindro, a gente precisa ter a área da base vezes a altura, apenas isso. Sendo que, vamos calcular então a área da base. A base de um cilindro é sempre um círculo, então a fórmula é π vezes r ao quadrado. Quem é esse R? R é o raio. Na questão está informando o diâmetro. O diâmetro é 24. Só que o raio é metade do diâmetro. Então o raio é de 12. Já que o diâmetro é 24, o raio é de 12. Então vezes 12 ao quadrado. Sendo assim, a área da base é 12 ao quadrado, 144. Repita aqui o π, 144π. Só que aí na questão informa para a gente substituir esse π por 3,14. Então vai ficar 144 vezes 3,14, que dá 452,16. Isso em decímetros quadrados. Para a gente calcular então o volume, a área da base 452,16 vezes a altura. No caso, a altura do nosso poço de 140 decímetros. Então, só multiplicar 452,16 vezes 140, que vai resultar em 63.302,4 decímetros cúbicos.
Letra B. Quantos litros de água serão necessários para encher completamente esse poço após construído? Então, aqui basta a gente relembrar a relação entre decímetro cúbico e litro. Porque, ó, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Sendo assim, essa quantidade em decímetros cúbicos, para cada uma dessas unidades, a gente vai ter 1 litro. Ou seja, a mesma quantidade. 63.302,4 litros. Isso aqui da letra B, isso aqui da letra A. Ok? Bom, terceira e última. Determina a altura de uma lata em forma de cilindro reto, sabendo que o diâmetro de sua base é 20 cm e sua superfície total foi coberta por 1.632,8 cm² de alumínio. Bom, então essa é uma daquelas questões que a gente vai ter que usar a área total até voltarmos e chegarmos na altura do cilindro. Então, vamos começar com a área total, que é especificada aqui. Ó. Eu sei que a área total de um cilindro é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Bom, disso o que é que eu conheço? Eu conheço a área total, que é de 1.632,8. A área lateral eu ainda não conheço, mais 2 vezes. A área da base dá para eu calcular. Por quê? Ó, a área da base é π vezes r ao quadrado. Só que esse r eu consigo descobrir, porque r é o raio e aqui está informando o diâmetro do cilindro. Se o diâmetro é de 20, então o raio vai ser de 10. Então π vezes 10 ao quadrado, que vai dar então 100 π. Certo? Sendo que esse π é dado como 3,14. Então é só a gente multiplicar 100 vezes 3,14, que vai dar 314. Então, 2 vezes 314, que é a área da base. Sendo assim, ó, vou multiplicar logo isso aqui por 2. 2 vezes 314 vai dar 628. Então, ó, eu vou deixar a área lateral aqui sozinha, vou pegar esse 628 positivo e passar ele negativo, vai ficar 1.632,8 menos 628, que é igual à área lateral. Subtraindo esse valor, vou ter 1.004,8, que vai ser igual à área lateral. Só que eu sei a fórmula para calcular a área lateral do cilindro. A área lateral eu calculo como 2π raio vezes a altura. A área lateral eu encontrei o valor dela aqui, ó, 1.004,8. O π eu sei que é 3,14. O r eu sei que é 10. Só fica faltando então a altura. Então vamos multiplicar essas coisas aqui, ó. Vou repetir: 1.004,8. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 10, 62,8 vezes a altura. Agora, para deixar a altura sozinha e descobrir o seu valor, eu pego esse valor que está multiplicando ela e passo dividindo. Então vai ficar 1.004,8 dividido por 62,8, que vai dar o resultado da minha altura, que é então, ó, de 16, no caso, centímetros, a altura do cilindro. Bom, então é isso. Encerramos aqui a correção. Se ficou alguma dúvida, tentem entrar em contato comigo. Até a próxima.